O pedido de impeachment de Jair Bolsonaro ganhou forte impulso nesta semana. A sociedade civil organizada, representada por 400 entidades e movimentos sociais, além de quase 200 juristas, intelectuais, artistas e vários partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCB, PCO, UP, ingressou na Câmara dos Deputados com um pedido coletivo de abertura imediata de processo de afastamento do capitão. Essa é a primeira solicitação no qual os partidos se unem. Ela se soma a outros 32 pedidos de impeachment, de iniciativa individual ou isolada, que já estão aguardando análise na Câmara Federal. Nessa ação coletiva, Bolsonaro é acusado de cometer inúmeros crimes de responsabilidade, incluindo atentado à saúde pública, que já causou a morte de milhares de brasileiros, e atentado à democracia, ao estimular manifestações contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, por intervenção militar e pela volta do AI-5. O fascistóide também é acusado de atentar contra a liberdade de expressão, ao estimular atos de violência física e verbal contra jornalistas. Entre os signatários do pedido coletivo estão os juristas Celso Antônio Bandeira de Mello, Lênio Streck, Carol Proner, Pedro Serrano, Leonardo Isaac, Marco Aurélio Carvalho, Luciana Boetes e Inocêncio Shoa, além dos representantes das principais centrais sindicais e de várias entidades populares do país, também assinam inúmeras lideranças políticas, como Fernando Haddad, Manuela Dávila, Guilherme Boulos, Tarso Genro, Roberto Requião, entre outros. Segundo o site Congresso em Foco, o pedido de impeachment elenca uma série de ações praticadas por Bolsonaro e questionadas pela oposição, como a convocação e o comparecimento nos atos contra a democracia e pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, a interferência nas investigações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a falsificação da assinatura de Sérgio Moro na exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal e as declarações durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, dentre outras. Também estão na argumentação a convocação de empresários para guerra contra os governadores no meio da pandemia, o bloqueio criminoso da compra de respiradores e outros equipamentos de saúde por estados e municípios, o apoio à milícia paramilitar conhecida como Acampamento dos 300, a incitação de sublevação das Forças Armadas contra a democracia brasileira, além de seus pronunciamentos e atos durante a pandemia que configuram crimes contra a saúde pública. Isso, então, é mais ou menos essa petição. Com esse pedido coletivo e bastante representativo, a tendência é de que o capitão se isole ainda mais, ele vai se isolando. Nessa segunda-feira, dia 18, Mônica Bergmann informou na Folha que o debate sobre a possibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, assinar um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, esse debate se intensificou na entidade. Já há maioria no Conselho Federal sobre a inevitabilidade de isso ocorrer, informa a jornalista. Ainda de acordo com ela, a única dúvida na OAB é sobre o time, sobre o melhor momento para aderir a essa pressão. A entrevista do empresário Paulo Marinho à Folha sobre os relatos de Flávio Bolsonaro feitos a ele, de que recebeu informações privilegiadas de investigações da Polícia Federal contra o seu ex-assessor Fabrício Queiroz, deram ainda maior impulso ao debate interno na OAB. A conferir. Também nessa semana, a Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos, que reúne ministros de vários governos do pós-ditadura, como Zé Carlos Dias, Cláudia Costin, José Gregório, que foram ministros no governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi ministro nos governos Sarney e Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro, que foi ministro nos governos FHC e Lula,
e Paulo Vanucci, que foi ministro do governo Lula. Então, essa comissão Arnes, muito representativa, lançou uma nota pública contundente intitulada "O presidente perdeu a condição de governar". Vale reproduzir só o trecho final dessa nota. Ela diz: "Só nos resta sublinhar o que já ficou evidente. Jair Bolsonaro perdeu todas as condições para o exercício legítimo da presidência da República, por sua incapacidade, vocação autoritária e pela ameaça que representa à democracia. Ao semear a intranquilidade, ao semear a insegurança, ao semear a desinformação e, sobretudo, ao colocar em risco a vida dos brasileiros, seu afastamento do cargo se impõe. A Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos entende que as forças democráticas da nossa sociedade devem buscar, com urgência, caminhos para que isso se faça dentro do Estado democrático de direito e em obediência à Constituição Federal". Essa é a nota da Comissão Arnes. Por último, vale citar também que nessa crescente mobilização pelo fim do laranjal bolsonariano, as centrais sindicais estão entrando em peso. As 11 centrais sindicais, nessa semana, realizaram postagens nas redes sociais, colagem de milhares de cartazes e projeções em prédios públicos de São Paulo. Dessa forma, elas lançaram formalmente a campanha Fora Bolsonaro. Entrevistado pela Folha, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo, disse que a meta é fixar 1 milhão de cartazes por todo o país. Já o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, explicou que a insatisfação vem crescendo devido à postura do presidente diante da pandemia da Covid-19. E o presidente da CUT, Sérgio Nobre, admitiu que há dificuldades de aprovar o impeachment de imediato no Congresso, né? Mas que esse é um momento necessário para fazer esse debate com a sociedade. Ou seja, a pressão pelo impeachment está crescendo, a onda vai crescendo.